nossos amigos e irmãos do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade de Conceição do Coité, aos amigos da Casa de Oração Bezerra de Menezes, em Salgadalha, os amigos da Casa do Caminho de Jesus de Nazaré, em Juazeirinho, e os nossos amigos do Centro Espírita Irmão Estrela, em Serrinha. Queremos convidar a todos que estão nos ouvindo para participar do simpósio espírita do nosso centro, que ocorrerá entre os dias 26, 27, 28 e 29 de novembro. Nesses dias, de segunda a domingo, nós estaremos fazendo palestras diárias com palestrantes renomados, palestrantes de Serrinha, Feira de Santana e de Salvador. São pessoas muito bem preparadas, com entendimento e conhecimento profundo da doutrina espírita. Exemplo de Marcelo Mariano, palestrante espírita nacional e internacional, advogado e servidor da Justiça Estadual. Suzy Vasconcelos, palestrante espírita e professora da Universidade Estadual de Feira de Santana. Dr. Fábio Roque, palestrante espírita e juiz federal, professor da Universidade Federal da Bahia, doutor em Direito Penal e escritor de vários livros. O nosso tema central de hoje será o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que ninguém de quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos falo das coisas terrenas, ainda assim me credes, como crereis se eu vos falasse das celestiais? João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas acima reproduzidas do número 1 e 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou no princípio, fazendo a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilhas de eu ter te dito que é necessário nascer de novo. Estas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água e do Espírito, enquanto que em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalva dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco nenhum. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra,
que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso, consideravam a água como um elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam animais viventes, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material, como o Espírito o era da natureza do Espírito, ou na água ou no Espírito. Significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma. Neste sentido é que foram compreendidos no princípio. Esta interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o Espírito é independente dele. Bom, esta passagem aqui remete à parte mais controversa da nossa doutrina, que as pessoas de outras religiões, as pessoas que não têm conhecimento do Espiritismo, elas contestam o nascer de novo, o renascimento, o que nós chamamos de reencarnação. Jesus falou claramente que nós precisamos nascer de novo para que nós podemos contrair novas experiências, para que nós possamos reparar em outra encarnação os nossos erros. Não seria justo, em maneira nenhuma, uma pessoa nascer, morrer em tenra idade, com poucos meses de vida. Algumas pessoas nascem e morrem com 6, 7, 8 meses. Então, não aprenderam a falar, não aprenderam a andar, não tiveram nenhuma chance de pecar. São considerados por algumas religiões de anjos, até porque o Espírito veio e voltou sem ter nenhuma chance de vivências. Não teve chance de acertar ou de errar. Enquanto outros passam pela vida 100 anos, 90 anos, em situações de muito sofrimento. A grande maioria das pessoas que conhecem a velhice, por exemplo, elas passam por um período de abandono, de solidão, de doença, e passam, na grande maioria, sofrimentos terríveis. E essas pessoas têm toda a oportunidade de errar muito. Se Deus considerasse a criança que morreu com 6, 7, 8 meses imune ao pecado diretamente para o céu, seria injusto com a pessoa que viveu 90, 95 anos, que sofreu muito na terra, que errou muito na terra e que tem que pagar pelos seus pecados. Então essa é uma das provas inquestionáveis da necessidade de renascer. Renascer em corpo novo, renascer em pessoa nova, para renovar o espírito. Troca-se de corpo como se troca de roupa, mas o espírito é o mesmo, com nova chance de aprendizado e reparação dos erros anteriores cometidos em outras vidas. É esse o sentido da reencarnação, que o Espiritismo prega com toda confiança, assim como pregam quase que todas as seitas orientais. O que nós chamamos de reencarnação, eles chamam de Samsara. Bom, nós temos a página do Centro Espírita no Facebook, né? Centro Espírita Luz, Amor e Verdade. E dispomos também de um e-mail, celav.coité@hotmail.com, CELAV.coité, sem acento, @hotmail.com. Todas as pessoas
que quiserem enviar as suas perguntas, se não quiserem se identificar, não tem problema nenhum. Pode colocar um nome fictício, manda as suas perguntas e nós, com muito carinho, responderemos todas elas. As que não derem tempo para ser respondidas na segunda-feira, serão enviadas para o nosso irmão Bruno Silva, que faz o programa das quintas-feiras, e ele também as responderá. Quero aproveitar aqui para mandar um grande abraço para o meu amigo Daniel, lá no povoado de Lajinha, assíduo ouvinte do nosso programa. Muito obrigado pela audiência, viu, Daniel? Um grande abraço para você. Vamos às primeiras perguntas de hoje. A primeira pergunta é de Rosália, e ela nos pergunta: minha mãe era uma mulher muito cruel, não tinha nenhum carinho pelos filhos, teve mais de 20 filhos, todos foram saindo de casa assim que iam ficando adultos. Não guardo ressentimento, minha mãe morreu cega, será que ela colheu com isto as crueldades que fazia com os filhos? Olha, Rosália, a cegueira da sua mãe pode ter vindo do amargor da vida dela. Quase que todas as doenças que o corpo sente, ela provém da alma. São doenças chamadas psicossomáticas. Quando você pega no grego, psico significa alma e soma significa corpo. Então a doença surge na alma da pessoa, né, e vem para o corpo. São doenças psicossomáticas. A pessoa que carrega muita amargura, que carrega muita raiva, muito ódio, muito rancor, que se tornam altamente frias, elas são fortes candidatas a ter doenças desse tipo, tanto cegueira, quanto câncer, quanto diabetes, quanto doenças crônicas. Pode sim ter sido a causa da doença de sua mãe, mas eu queria esclarecer aqui o seguinte: quando Deus coloca uma patologia, que é uma doença na gente, Ele não faz com o intuito de punição, não. É que com a cegueira, sua mãe precisou depender das pessoas. Ela já não conseguia fazer as coisas em casa, ela já não podia ir no supermercado, ela já não podia ir no banco tirar a sua aposentadoria, ela já não sabia andar sozinha, porque ela estava na escuridão. Por que isso acontece? Porque, como você disse aqui na sua pergunta, sua mãe era uma pessoa fria, não demonstrava carinho. De repente ela não sabia o que era que significava amor. Então a gente não pode dar ao outro aquilo que a gente não possui. Se Deus colocou a cegueira no caminho dela, foi exatamente para precisar de cuidados. Então os filhos cuidaram, os netos cuidaram, os vizinhos cuidaram, deram a mão para poder ir na rua, deram a mão para atravessar de um carro. Essa dependência fez com que ela aprendesse o que é amor. O cuidado que as pessoas teve com ela ensinou ao seu espírito a amar. Pode ter certeza disso, que Deus colocou essa cegueira na vida dela muito mais como redenção, como aprendizado e nunca como castigo. Nós temos aqui a pergunta de Sandro. Sandro pergunta: o Espiritismo explica como um pai de família jovem e saudável perde os movimentos em consequência de uma queda, não pode mais trabalhar? Olha, Sandro, nós, quando nascemos na Terra, nós nascemos sabendo que estamos vindo para um planeta de provas e expiações. Então, aqui na Terra, a gente tem muito mais aflição do que alegria. Jesus Cristo nos ensinou isso, né? Na vida tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci a vida. E assim é conosco. A doença vem, já está no planejamento reencarnatório da pessoa. A pessoa, por alguma razão na vida anterior, cometeu algum deslize, e o primeiro passo para o deslize ser refeito, ser apagado da sua vida espiritual, é você se arrepender daquilo que você fez. Primeiro passo. O segundo passo é você se encorajar a vir numa nova vida, numa nova encarnação, que foi o tema
central do nosso programa hoje para reparar aquilo que você fez. Então, essa queda, por acidente ou não, estava no caminho dele, para ele ter outros aprendizados, seja também de aprender o que é o amor verdadeiro. Porque de repente você é um muito bom pai de família, mas você é bom pai de família na parte material. Às vezes você é uma pessoa amorosa, mas você é uma pessoa amorosa que você dá amor, mas que não gosta de receber amor. Então, em determinadas situações, quando você aprende uma coisa e te falta o aprendizado de outra coisa, você fica nessa situação para receber amor, para valorizar a vida, para valorizar as pessoas que estão próximas de você. Então, é tudo aprendizado. Com certeza, ele não pode mais trabalhar, mas Deus vai abrir portas para que ele possa sobreviver de forma boa também, independente disso, viu? Vocês podem mandar as suas perguntas através do e-mail celave.coité@hotmail.com. Os que quiserem podem mandar pela página do centro na internet, que é Centro Espírita Luz, Amor e Verdade, pelo Facebook. Temos aqui mais algumas perguntas para respondermos. Essa pergunta é de Elísio. Ele pergunta: o que acontece com a pessoa que tira sua própria vida no momento de desespero? Ele conta com a misericórdia de Deus? Em todos os sentidos, Elísio, Deus é sempre bom e misericordioso, o que não quer dizer que você não vai ter que pagar pelo erro cometido. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele compreende a fraqueza de quem cometeu o suicídio. E isso vai depender muito do grau de elevação do espírito que se suicidou. Alguns carregam a culpa por muito tempo. Então as pessoas que se suicidam se vê do outro lado da vida e percebe que deu cabo da sua própria vida, então ele tem um sofrimento muito intenso. Na grande maioria das vezes, eles são atraídos para o Vale dos Suicidas, que é uma zona umbralina onde existe muito sofrimento. Mas no momento que ele pede ajuda a Deus, que ele realmente se compadece do seu próprio sofrimento e pede ajuda, Deus imediatamente lhe manda os espíritos socorristas, ele será internado, cuidado, novamente orientado, e Deus com certeza lhe dá um novo recomeço através de uma nova encarnação para ele reparar o erro cometido. Logicamente que ele vai renascer com um pouco mais de sombras, Na grande maioria chega com enfermidade do local aonde ele cometeu suicídio. Se ele se enforcou, ele nasce com dores no pescoço. Se ele cortou os pulsos, ele nasce com dores nas articulações e por aí vai. Mas Deus sim lhe dá uma outra chance de recomeço. Eliana pergunta: uma mãe quando morre e deixa um filho pequeno e vê que ele está sofrendo muitos maltratos, ela pode pedir a Deus e vir buscar este filho? Bom, Eliana, as mães que morrem e deixam seus filhos, elas geralmente, na grande maioria das vezes, quando elas já estão curadas do lado espiritual, elas cuidam também dos seus filhos. E é preciso você saber que mesmo o espírito de um filho pequeno, o que é pequeno é o corpo, o espírito já é antigo. E na grande maioria das vezes, quando a gente dorme no sono profundo à noite, todos nós saímos do nosso corpo e nós vamos para o mundo espiritual. Em lá chegando, essa mãe orienta o filho em relação ao que está acontecendo com ele e o educa para que ele aguente aqueles maltratos ou a situação angustiante que ele está vivendo. Porque, na grande maioria das vezes, quando a mãe morre e deixa o filho pequeno, o filho que ficou órfão, ele quando encarnou, ele encarnou para passar pela orfandade. A orfandade tem muitas experiências e muitos ensinamentos para aquele espírito na sua evolução. Então ele começa a dali em diante aprender a independência, a cuidar de si mesmo, a não ficar tão dependente de um outro espírito. Então é liberdade. Vem com muito sofrimento, a gente sabe, mas Deus na sua misericórdia sabe o que é melhor para cada um.
Então Deus o protege. Nem sempre Deus atende ao pedido da mãe, mas Deus orienta a mãe a zelar pelo seu filho que ficou por aqui. Luiz Roberto pergunta: um homem que trabalhou muito é uma pessoa do bem, ficou bem de vida, de repente acontece que dá tudo errado e ele perde tudo que conseguiu e fica pobre. Isto é castigo de Deus? Não, não é castigo de Deus não, viu, Luiz Roberto? Até porque Deus não castiga. Deus ensina, e Deus ensina sempre com amor. É preciso que você compreenda o seguinte: nós vamos ter perdas sempre. Nós vamos perder tudo, literalmente tudo que temos. Se ele conseguiu tudo isso, ele perdeu antes de morrer, é porque ele tinha que aprender com a pobreza. Ele aprendeu com a riqueza, viu tudo que a riqueza pode trazer, as pessoas que vêm para bajular, as pessoas que vêm com falsidade, as pessoas que vêm para explorar, tudo isso a gente aprende na riqueza. Quando a gente tem um patrimônio alto, quando a gente tem posição social alta, quando a gente é rico, tem um monte de gente que não gosta da gente, mas finge que gosta, para tirar algum proveito. Ele já deve ter aprendido nesse momento essa lição, e agora, para reverter essa situação, para a cortina da desilusão abrir, Deus usa a pobreza para ele aprender. Isso também é misericórdia, isso também é ensinamento. Não tem nada de mais nisso não. Esther pergunta: eu não consigo compreender esta afirmação que diz que Deus mora dentro de cada um de nós, e vejo tanta gente fazendo tantas coisas erradas. Você pode explicar? Posso sim, Esther. Deus mora dentro de nós mesmos. Você nunca deve buscar Deus fora, porque você não vai encontrar. Dentro de você, quando você foi criado, já tem a centelha divina, e ele se manifesta através da consciência. O processo é que Deus também nos dá livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a forma que você tem, é a liberdade que você tem para escolher as suas coisas, o caminho que você vai seguir. Então Deus deixa a escolha no plantio, mas obriga na colheita. Se você plantar semente de maxixe, você não consegue nunca colher melancia, né? Então, essas pessoas que erram tanto é porque elas se afastaram de Deus. Elas estão errando momentaneamente. Na hora certa, a consciência dela vai bater, vai acusar, e aí Deus lhe chama a razão. Então Deus é sempre interior. Não busque Deus fora de você, que você não vai encontrar. É um Deus que não funciona. O Deus verdadeiro mora dentro de você, habita o seu coração. Fique na paz. Lorival pergunta: por que as pessoas têm tanta dificuldade para interpretar a Bíblia? Bom, Lorival, porque a Bíblia é um livro escrito e traduzido, né? Você já deve ter ouvido falar que quem conta um conto aumenta um ponto. Se eu lhe contar uma história com 20 palavras, você vai trocar dentre essas 20 palavras, quando você for contar para alguém, para um amigo seu, para o seu irmão, 3, 4 palavras. A outra pessoa, quando for contar, já troca mais 3, 4 palavras. Quando tiver na 10ª edição, já não tem mais nada da essência do que eu te contei. Então, na hora de você transformar a Bíblia de um idioma para outro, existem palavras que são trocadas, e aí a coisa pega. A interpretação da Bíblia é isso, né? Alguém criou uma religião e usa a Bíblia, então ele vai colocar a interpretação da Bíblia baseado naquilo que ele quer passar daquela religião. Ele vai colocar ali o que é interessante para as pessoas que são seguidoras da religião dele. Esse é o grande problema. Ana pergunta: quando uma mulher fica viúva, ainda jovem, tendo filhos do marido falecido, encontra uma outra pessoa e resolve formar uma nova família, o espírito do marido falecido dela pode atrapalhar esta nova vida que ela quer seguir? Pode e não pode, Ana. Se o espírito for evoluído, ele vai ficar feliz da companheira dele encontrar uma outra pessoa que vai cuidar e proteger ela, e além disso, os seus filhos. Se ele for uma pessoa muito ligada à parte material, ele vai tentar, até por ignorância, atrapalhar sim, mas ele não vai conseguir se a mulher não deixar, porque a gente atrai o espírito que sintoniza com a gente. Como é que você sintoniza com o espírito? Através dos seus pensamentos
e, sobretudo, dos seus sentimentos, dos seus desejos. Se o seu desejo for no bem, se os seus pensamentos forem do bem, se você se casou novamente com a intenção de cuidar, de formar uma família, de ser ideal para os seus filhos, com respeito para os seus filhos pelo padrasto, é uma família que o espírito desencarnado jamais vai poder interferir. Se interferir, é porque a conexão, tanto do seu novo marido, quanto sua, né, dá esse poder para ele, né? Eu queria convidar novamente os nossos ouvintes a irem ao Centro Espírita nas noites, a partir das 20 horas, dia 26, 27, 28 e 29 de novembro, onde estará acontecendo o Simpósio Espírita, né, com vários doutrinadores renomados trabalhando na divulgação da nossa doutrina. Queria avisar o pessoal de Juazeirinho que estarei no sábado às 20 horas fazendo a palestra aí com vocês na divulgação da nossa doutrina, confraternizando na casa Caminho de Jesus de Nazaré, aí do povoado de Juazeirinho. Eu queria agradecer a todos vocês pela audiência, que Deus os ilumine e os proteja, que lhe dê uma noite de paz e uma semana gloriosa. Fiquem todos com Deus. Por hoje é só. Beijo no coração. Difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Então, nossos amigos e irmãos do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade de Conceição do Coité, aos amigos da Casa de Oração Bezerra de Menezes, em Salgadalha, os amigos da Casa do Caminho de Jesus de Nazaré, em Juazeirinho, e os nossos amigos do Centro Espírita Irmão Estrela, em Serrinha. Queremos convidar a todos que estão nos ouvindo para participar do Simpósio Espírita do nosso centro, que ocorrerá entre os dias 26, 27, 28 e 29 de novembro. Nesses dias, de segunda a domingo, nós estaremos fazendo palestras diárias com palestrantes renomados, palestrantes de Serrinha, Feira de Santana e de Salvador. São pessoas muito bem preparadas, com entendimento e conhecimento profundo da doutrina espírita. Exemplo de Marcelo Mariano, palestrante espírita nacional e internacional, advogado e servidor da Justiça Estadual. Suzy Vasconcelos, palestrante espírita e professora da Universidade Estadual de Feira de Santana. Dr. Fábio Roque, palestrante espírita e juiz federal, professor da Universidade Federal da Bahia, doutor em Direito Penal e escritor de vários livros. O nosso tema central de hoje será o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus